Agora que você já sabe hipnotizar uma pessoa, você tem que saber como que você vai conduzir esse transe hipnótico. Ou seja, como que você vai criar sugestões poderosas para essa pessoa. Seja muito bem-vindo ao meu curso de hipnose e hipnoterapia gratuito aqui pelo YouTube. Se você quer acompanhar desde a primeira aula, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para a nossa playlist e lá na playlist você vai encontrar todo o curso completo desde a primeira aula. E na aula passada eu falei um pouquinho sobre a sintomatologia do transe, ou seja, para tirar aquela dúvida sua se a pessoa realmente está hipnotizada, se ela não está hipnotizada e principalmente para você já identificar sintomas do transe hipnótico antes mesmo da pessoa receber a indução, ou seja, durante o processo para ver se ela está realmente engajada. E nessa aula eu vou te explicar como que você vai fazer para dar sugestões para o seu cliente, ou seja, como que você vai conduzir ele por esse processo hipnótico. Antes de mais nada, uma coisa que você precisa entender muito bem, tá, é que a hipnose não é uma palavra mágica que você vai dizer para a pessoa, né? Ou seja, a sugestão não é um comando, você tem que falar como se fosse uma magia de Harry Potter, você precisa falar exatamente isso para a pessoa executar aquela função. Não é nada disso, tá? A hipnose, na verdade, ela trabalha exclusivamente com comunicação. Como assim comunicação? Significa que o que eu quero que o hipnotizado faça, eu simplesmente preciso dizer para ele o que eu quero que ele faça. E ele precisa compreender completamente como que você quer que ele execute aquilo. Ou seja, basicamente, quando você vai dar uma sugestão para alguém, o que você precisa fazer é basicamente ser extremamente claro sobre o que você quer que aquela pessoa faça. Então, o primeiro ponto para você entender sobre sugestões durante a hipnose é entender que sugestão não é uma palavra mágica, é uma explicação. Tá? Então, olha só, não tem uma maneira certa de você dar uma sugestão, de você falar, de você conduzir o transe daquela pessoa. Então tá, você já entendeu então que não tem um comando específico, não é uma frase pronta que você vai precisar dizer para o seu cliente para ele executar uma sugestão que você queira. Né? Então significa, professor, que eu só chegar então e falar você vai esquecer o seu nome agora e a pessoa vai esquecer o nome dela? Olha, teoricamente sim. Certo? Por quê? Porque a sugestão foi simples, a pessoa compreendeu o que você quis dizer, certo? Ela entendeu que você quer que ela esqueça o nome dela, mas a chance de essa sugestão funcionar, sinceramente, é muito pequena. Por quê? Porque por mais que eu tenha sido extremamente claro, não é um comando específico, eu fui claro, olha, eu quero que você esqueça o seu nome, então a partir de agora você vai esquecer o seu nome. Tem uma coisa que é muito importante para toda e qualquer sugestão funcionar, que é contextualização. A contextualização ela é a chave para qualquer sugestão aumentar gigantemente a chance de ela funcionar. Tá? Por quê? Olha só, quando eu chego, uma pessoa está hipnotizada, eu chego para ela e falo assim, ó, você vai esquecer o seu nome? Aquilo, por mais que ela tenha compreendido o que eu quero que ela faça, aquilo não faz muito sentido para a mente dela. Por quê? Porque não tem uma explicação do porquê que ela esqueceu esse nome. Foi uma sugestão direta, esqueça esse nome. Se a pessoa ela vai bem profundo nesse estado, se a pessoa é sonambúlica, por exemplo, tá? A chance de ela aceitar essa sugestão, ok, é muito grande. Mas o problema é que a maioria das pessoas não é sonambúlica. Então as pessoas precisam de uma contextualização, ou seja, uma historinha para explicar para o nosso cérebro do porquê que aquela sugestão está funcionando. Então, por exemplo, você quer fazer o seu cliente esquecer o próprio nome? Olha só como que eu faço que é interessante. Qual é a contextualização? Eu falo para o meu cliente o seguinte, olha, imagina que você está numa sala de aula e lá no fundo dessa sala você vê um quadro branco. Você vai caminhar agora em direção a esse quadro branco, você vai escrever o seu nome nele. Né? Você escreveu o seu nome nele, me confirma com a cabeça. O cliente vai responder com a cabeça. Eu falei, isso, muito bem. Você vai olhar agora para esse nome, para esses riscos, para essas letras, para essas linhas. Você vai perceber que nada disso vai fazendo sentido para você, é apenas um monte de rabisco. Então você vai pegar agora e você vai apagar completamente esse quadro. Isso, apaga esse quadro agora. O cliente vai lá, apaga o quadro. E à medida que você vai apagando esse quadro, você vai percebendo que o que você escreveu ali vai sumindo, vai desaparecendo. E você não lembra mais o que está escrito ali. Você não lembra mais o que estava ali, porque
simplesmente não faz mais sentido. Então, quando você abrir os olhos, eu vou perguntar qual é o seu nome e você não vai lembrar qual é o seu nome, porque você simplesmente apagou ele desse quadro, apagou ele da existência. Então, olha só que interessante, eu criei uma contextualização. Eu expliquei para ele por que ele esqueceu o nome dele. Porque ele escreveu no quadro e ele apagou esse quadro e agora, como ele apagou esse quadro, ele não consegue mais lembrar. Beleza, se fosse na nossa vida real, sem estar hipnotizado, não ia funcionar. Né? A gente fala, peraí, por que eu vou esquecer o meu nome ao apagar um quadro? Mas para o cérebro, isso funciona muito bem. Né? E isso funciona não só para esquecer nome, mas para esquecer número, para qualquer tipo de sugestão que você for fazer. Tá? Por quê? Porque sempre que você for fazer uma sugestão, você cria essa contextualização antes. Por exemplo, um outro tipo de sugestão que eu dou também, que é muito comum, né, que eu gosto muito de fazer, é a sugestão, por exemplo, de frio e de calor, que é uma sugestão sinestésica. Normalmente quando eu estou no curso, né, eu gosto de dar fazer esse tipo de sugestão que mostra muito bem para a pessoa como que o corpo reage, uma série de outras coisas. Né? E olha que interessante, como que eu faço? A gente está na sala de aula e fala, olha, você vai perceber que aqui nessa sala de aula a gente tem um ar-condicionado e sei lá, ele está desligado porque hoje já está muito frio, e você percebe que pode ficar ainda mais frio quando a gente liga esse ar-condicionado. Então, eu acabei de ligar esse ar-condicionado, você sentindo que a temperatura dessa sala vai diminuindo cada vez mais. Ela estava 20 graus, agora fica 19, 18, 17 graus, vai ficando cada vez mais frio. Você vai sentindo agora o seu corpo se arrepiando por completo, você vai sentindo agora esse frio penetrando em você e vai ficando 15 graus agora, 12 graus, e essa temperatura vai baixando cada vez mais, você vai ficando com muito frio, você vai tremendo de frio, 10 graus agora, 9 graus. Então olha só que interessante, você está percebendo como eu estou contextualizando, né? Eu estou inclusive conduzindo o meu cliente. Eu não falo simplesmente assim, ó, você vai sentir frio. Não, eu conto uma história. Olha só, eu baixei o ar-condicionado e você começa a sentir cada vez mais frio, e essa temperatura vai baixando, você vai sentindo ainda mais frio. Antes estava 20, agora está 19, agora está 18 graus. Né? Ou seja, você vai baixando dessa maneira para o quê? Para fazer sentido para a mente do seu cliente, né? Para ir diminuindo cada vez mais essa temperatura, essa sensação. Né? E inclusive isso traz para um terceiro ponto que eu acho muito importante na sugestão, que é o quê? A sugestão precisa ter congruência. Tá? Ou seja, o que é congruência? Precisa fazer sentido aquela sugestão para o seu cliente. E aqui na congruência a gente vai encaixar uma série de outras coisas. Olha só, primeiro, quando a gente fala sobre congruência, sobre fazer sentido para o seu cliente, é um erro muito comum, até mesmo quando o hipnólogo faz essa sugestão de frio e de calor, por exemplo, a pessoa começa, olha, você está no ar-condicionado, está 20 graus agora 19, agora 15, agora 10, agora 5, agora 0, agora menos 10, agora menos 20, agora menos 50, né? Ou seja, a pessoa vai diminuindo aquele número, né? O hipnólogo vai diminuindo aquele número para dar aquela sensação de que está muito, muito frio para aquela pessoa. Só que aí tem um problema, que é o quê? A congruência. Aquela pessoa, talvez ela nunca teve a sensação de como é estar a 5 graus, a 0 graus, imagina menos 10, menos 15, menos 20, não vai fazendo sentido. Então, para ter congruência, o que você vai fazer? Pô, quando a pessoa está ali com 10, com 5 graus, né, já é muito frio, então eu não preciso fazer menos 50 graus, eu vou baixando devagarinho, para quê? Para ter congruência. Né? Outra coisa que é interessante também, por exemplo, às vezes você vai fazer o seu cliente alucinar, e ele quer alucinar com um ator, com um cantor, um artista, que já faleceu. Né? Então o que você pode dizer? Pô, na hora que eu trouxer o meu cliente, a alucinação, pode ser que o meu cliente se espante. Oh, peraí, mas você já morreu? Por que você está aqui e tudo mais? Né? Então o que você pode fazer? Criar uma contextualização também, que faça, né? Ou seja, que crie uma congruência. Lembra o seguinte, que não precisa ser congruente, não precisa ser realista para você. Só precisa fazer um pouco de sentido, precisa ter um começo, meio e fim para essa sugestão para o seu cliente. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, você é muito fã, sei lá, Amy Winehouse, por exemplo, que eu acabei de lembrar que ela já faleceu, né? E você quer muito conhecer a Amy Winehouse, você achou que ela tinha morrido, mas na verdade ela não morreu. Ela está aqui no Brasil, e ela está nesse mesmo prédio que a gente está aqui agora, porque ela veio fazer uma apresentação aqui, e você está muito feliz, muito contente, porque você descobriu que a Amy Winehouse está nesse prédio aqui agora. E você percebeu que você descobre agora que a Amy Winehouse descobriu que está acontecendo hipnose aqui agora, e ela acaba de entrar nessa sala, porque ela é muito curiosa para saber esse tipo de coisa, ela é muito apaixonada pela mente humana, então ela está aqui agora olhando para você, vendo essa hipnose acontecer. Então tá vendo como eu estou criando uma contextualização, certo? Eu não posso simplesmente chegar para o meu cliente e falar, olha, abre os seus olhos agora e você vai ver a Amy Winehouse do seu lado. Né? Por quê? Pô, não tem contextualização, não tem congruência, nada faz sentido. Né? Então a mente do meu cliente não vai criar aquela sugestão, não vai executar aquilo que eu quero. Agora, se eu criar uma contextualização e aquilo fizer sentido para o meu cliente,
vai funcionar muito bem, tá? Ainda em congruência, olha só que interessante, o seu cliente ele não consegue trazer nenhum tipo de sensação, de sentimento, não consegue executar uma sugestão que ele não saiba o que que é, tá? Por exemplo, digamos que você vai fazer o seu cliente, nunca faça isso, mas digamos, né? Vai comer uma cebola achando que é uma maçã. Mas se o meu cliente nunca comeu uma maçã, essa sugestão não vai funcionar, porque ele não tem como adivinhar como é uma maçã, qual é a cor, qual é o cheiro, qual é o sabor, né? Então, ou seja, não tem congruência para ele, aquela informação a pessoa não sabe como é, né? Então não tem como ela executar. E a mente, na verdade, do seu sujeito vai ter dois tipos de resposta. Ou ele vai simplesmente ignorar essa sugestão e a sugestão não vai funcionar, ou ele pode criar da cabeça dele como ele acha que é o sabor de uma maçã, como ele acha que é a cor, como é que ele acha que é a textura, né? Então ele vai criar ali uma imaginação do que ele imagina que é, mas nunca vai ser exatamente aquilo. Por quê? Porque não tem congruência, porque aquela pessoa não teve aquela experiência antes, então não tem como ela criar, buscar a referência de algum lugar. É como se eu fosse fazer uma alucinação com você e dissesse, a partir de agora você está no Museu de História Natural de Criciúma. E a sua mente vai dizer, peraí, mas eu nunca fui no Museu de História Natural de Criciúma, né? Eu não sei como é por dentro, não sei nem o que tem. Tem animal empalhado, tem foto, tem vídeo. Ou seja, a sua mente não sabe como executar aquilo, né? Você nunca foi lá. É exatamente a mesma coisa com as sugestões que você vai dar. Toda vez que você der uma sugestão, tem que ter congruência, tá? Ou seja, a mente do sujeito tem que saber do que você está falando para conseguir executar aquela sugestão, tá? Agora, existe um outro ponto também que é muito importante, que é quando você quer que o seu cliente fracasse. Ou seja, você quer dar uma sugestão para ele, mas você não quer que ele de fato consiga executar aquilo. Como assim? Eu não estou entendendo. Olha só esse exemplo. Sabe quando a gente está fazendo mãos coladas com o nosso cliente? A gente pede para ele esticar a mão e tudo mais, suas mãos estão cada vez mais coladas, mais coladas, mais coladas. E claro, por causa da sugestão, o seu cliente está acreditando que de fato a mão dele está completamente colada. Só que agora que vem o grande problema, tá? Você como hipnólogo, você dá a sugestão direta para o seu cliente. Então, se ele tiver aqui com as mãos coladas e você fala, solta suas mãos agora, né? Ou seja, para ele tentar soltar essas mãos e perceber que está colado, o que vai acontecer? Ele vai soltar as mãos. Por quê? Porque você deu a sugestão direta. Solte as suas mãos agora. Então, por mais que a mão esteja colada, é uma segunda sugestão que você deu. Então, ele vai soltar essas mãos. Então, como que a gente faz para quando eu quero que o meu cliente não consiga executar alguma coisa, como, por exemplo, soltar as mãos ou até mesmo lembrar o nome, né? Eu fiz o meu cliente esquecer o nome dele. Como que eu faço para lembrar esse nome, né? Porque se eu chegar para ele e falar assim, ó, lembra do seu nome agora? E ele vai dizer, lembrei, meu nome é tal. Então, como que eu vou fazer para o meu cliente executar uma função que eu quero que ele fracasse? Olha, é mais simples do que parece. Basta você colocar a palavra tentar antes de fazer o processo. Por quê? Porque tentar é fracassar. Olha só que interessante. Se o meu cliente, né, eu hipnotizei a pessoa e fiz ela esquecer o nome dela, certo? E ela não consegue lembrar o nome dela. Se eu chegar para ela e falar assim, ó, lembra o seu nome agora? A pessoa vai lembrar, certo? Agora, se eu chegar para ela e falar assim, ó, tenta lembrar o seu nome agora, ela não vai conseguir. Porque olha só que interessante como o nosso cérebro funciona. A palavra tentar, ela abre margem para fracasso, certo? Ou seja, eu vou tentar, mas existe a chance de não conseguir, certo? Então abre essa margem para o fracasso. E quando na nossa mente tem essa margem para o fracasso, a nossa mente ela acaba fracassando. Então é por isso que você vê aí em vários vídeos meus, inclusive no canal, né, que eu digo o seguinte, olha, não tenta hipnotizar uma pessoa, faça. Porque você tentar é igual fracassar. Então se você tenta fazer alguma coisa, né, você está o quê? Abrindo margem para o fracasso. Então você não vai tentar, ou você faz, ou você não faz. A mesma coisa na hipnose. Então quando você quer que a pessoa não consiga fazer alguma coisa, você vai pedir para ela tentar fazer aquilo, tá? Então, por exemplo, você quer que a pessoa não lembre o nome dela, você vai dizer, olha, tenta lembrar o seu nome agora, tá? Você não quer que a pessoa consiga descolar a mão dela, você vai dizer o quê? Tente descolar as suas mãos agora, tá? Então, ou seja, sempre que você dá essa possibilidade de funcionar ou não funcionar, né, a mente sempre tende a optar por não funcionar. Por quê? Porque foi a sugestão que você estava dando até agora, você estava dando a sugestão, né? Ah, sua mão está colada, sua mão está colada, sua mão está colada. Quando você fala tenta soltar, a mente entendeu o seguinte, olha, peraí, ele falou até agora que essa mão estava colada, e ele falou tenta, ou seja, a chance de você não conseguir é grande, então provavelmente eu não vou conseguir. E a mente continua acreditando naquilo e executa isso, tá? Ou seja, ela tenta
mas simplesmente não consegue. Então tentar é fracassar. Eu acredito que esses são os 4 grandes pontos, tá? Para você conseguir gerar uma sugestão com sucesso, tá? Para o seu cliente responder bem às sugestões. Um ponto é o seguinte, tá? Eu quero finalizar essa aula falando o seguinte, olha, não importa o quão profundo o seu cliente esteja, tá? Ele não vai aceitar todas as sugestões. Você tem que entender isso. Fracassar durante as sugestões, ou seja, dar uma sugestão, e essa sugestão não funcionar, faz parte da hipnose. Faz parte do seu trabalho como hipnólogo, tá? É normal, sempre que a gente vai hipnotizar alguém, uma ou outra sugestão não vai funcionar. Por quê? Porque pode ser contra, às vezes, a ética moral daquele cliente, né? Pode ser que ele se sinta desconfortável, pode ser que ele simplesmente não queira executar essa sugestão, fica a critério do inconsciente do seu cliente, né? Ou seja, a gente não tem controle sobre isso. Então, às vezes, você vai ver um vídeo no YouTube, você vai ver uma apresentação na televisão, e você pensa, nossa, tudo funciona, né? Funciona tudo, então a hipnose sempre tem que funcionar. Não é bem assim. Por que tudo funciona no YouTube? Por que tudo funciona na televisão? Porque tem corte, né? Porque o hipnólogo conseguiu ir antes testar, ver que tipo de sugestão funciona, que tipo de sugestão não funciona, e as sugestões que não funcionam, ele nem tenta na hora que ele for participar da televisão ou que ele for gravar o vídeo para a internet, né? Mas pra gente que é hipnólogo, né, na vida real ali, que a gente trabalha com o cliente todos os dias, a sugestão não funcionar faz parte tranquilo do nosso dia a dia, tá? É comum, não fica noiado com isso, não fica preocupado com isso, tá? Por quê? Porque é normal de acontecer. Nem toda sugestão vai funcionar. Não funcionou essa sugestão? Ok, então você não quis fazer essa sugestão, vamos partir para a próxima então. E é por isso que a figura hipnótica que você é, né, não pode deixar se abalar quando as sugestões não funcionam. Né? Por quê? Porque faz parte, é comum, é normal, faz parte do nosso processo algumas sugestões não funcionar. Agora, se isso deixar abalar a sua figura hipnótica, né, ou seja, você perde a confiança, você já não está mais tão seguro de aplicar assim porque não funcionou aquela sugestão, aí todo o seu processo vai por água abaixo. E na próxima aula eu vou te explicar exatamente qual é a diferença de uma hipnose de entretenimento para uma hipnose clínica, ou seja, para a hipnoterapia. A gente se vê lá.